olha, se há uma queixa que o pediatra e os próprios pais vivem escutando, é de que a criança está mais baixa do que os colegas da escola, né? E nesse caso é comum recorrer ao tratamento com a ajuda de hormônios. Mas quando ele é indicado, né? Nós vamos falar mais sobre o assunto agora no quadro Filhos desta quinta-feira. E a doutora Laura Lima, endocrinologista, quem está aqui para conversar com a gente sobre os reflexos de problemas hormonais nas crianças. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Ver Mais. Obrigada. Hormônios, né? A gente escuta tanto falar disso nas crianças, principalmente como isso que eu acabei de citar na questão da baixa estatura, né, doutora? Conta pra gente um pouquinho desse mundo dos hormônios, da baixa estatura. Como é que funciona? Toda criança pode usar hormônio, não pode? Isso, então assim, primeiro quando os pais vão procurar a gente no consultório, né, tanto o pediatra quanto o especialista, o endócrino pediatra, a gente tem que responder se essa criança, né, a primeira pergunta, essa criança tem realmente baixa estatura, né? Então, assim, às vezes as crianças são um pouco menores do que os colegas na escola, mas os pais dessas crianças são menores do que os pais do colega, né? Às vezes essas crianças, elas vão se desenvolver um pouquinho mais tarde do que os colegas, principalmente as crianças em faixa etária já da adolescência, né, que estão em puberdade. Então, para dizer que a criança tem baixa estatura, a gente sempre analisa o peso, né, em cada consulta é analisado o peso e a estatura da criança e a gente coloca naqueles gráficos do crescimento, né? Por isso que é legal o acompanhamento com o pediatra, né, ou às vezes com o médico de família, de rotina, né? Um acompanhamento às vezes mais de uma vez por ano, dependendo da idade, mas para frente o acompanhamento anual para ver se essa criança se enquadra na baixa estatura, que é abaixo do último percentil da curva de crescimento. Entendi. E assim, quando que os pais mesmo, ou até os professores, às vezes podem ajudar nesse diagnóstico, né? Qual a idade que você fala, não, realmente essa criança não está crescendo, está na hora da gente levar no especialista? Então, a gente sempre vai acompanhando, né? A criança tem mais ou menos uma velocidade de crescimento, então, em um ano, a criança ali, a partir dos 4, 5, 6 anos, tem que crescer uns 5, 6, às vezes 7 centímetros por ano. Por ano. Então, por isso que a gente sempre espera que a criança siga a mesma linha do gráfico do crescimento. Uma criança que está lá na linha de baixo ou que crescia bem e, de repente, passou um ano, 2 e não está crescendo quase nada, essa criança chama atenção e a gente pisca o alerta para a gente investigar, fazer exames para ver se está acontecendo, se tem alguma doença, algum problema que está causando essa baixa velocidade de crescimento, né? Então, a gente tem alguns tipos de doenças, né, ligada aos hormônios de crescimento, aos hormônios que a gente avalia na endocrinologia ou não. Então, crianças que têm doenças crônicas, né, o diabetes, às vezes problemas renais, problemas hematológicos, são crianças que podem perder um pouco essa parte do crescimento. Ah, entendi. Elas estão ligadas, então, com a baixa estatura. Isso, né? Então, a estatura, às vezes, é reflexo de alguma doença e, às vezes, a criança pode ter deficiência do hormônio de crescimento. Entendi. Que normalmente é quando a gente faz o tratamento. No né? caso da criança que tem diabetes, ela pode fazer uso dos hormônios para aumentar, para crescer mais? Normalmente no diabetes a gente tenta controlar o diabetes, né? Então, tá. a gente percebe que as crianças que têm o diabetes bem controlado, né? As glicemias controladas, conseguem voltar a crescer normal, se desenvolver normal. Aquela criança que está com a doença descontrolada acaba refletindo no crescimento, né? Agora, uma outra pergunta, doutora. A gente abriu para perguntas já na hora do balanço geral, quando eu falo dos destaques aqui do programa. E muitos pais nos enviaram perguntas falando também sobre o peso das crianças. Que muitas são muito magrinhas, eles dão de comer, alimentam super bem e não conseguem engordar. Nesse caso, os hormônios também são indicados? Não. O hormônio é indicado para as crianças com deficiência do hormônio de crescimento e algumas outras doenças, né? Síndrome de Turner, algumas doenças que têm prejuízo no crescimento. Em relação ao peso,
O que a gente vê hoje em dia é que às vezes a gente quer até super alimentar as nossas crianças, né? Tanto que a gente está vivendo aí uma epidemia de obesidade. Se a criança é magrinha, sempre foi magrinha e cresce bem, não precisa preocupar. Ah, Tá? entendi. Agora, se a criança tem algum problema que começou a diminuir peso e, consequentemente, está crescendo menos, daí tem que investigar o que está acontecendo. No caso do peso, o que é mais indicado para as crianças, né? Existem suplementos, vitaminas? Hoje em dia, a gente usa cada vez menos, né, os suplementos e as vitaminas, sempre dando preferência à alimentação, focar numa alimentação saudável, numa alimentação balanceada para as nossas crianças, né? Medicamento assim mais forte, nem pensar. A princípio, não. Tá? O que a gente vê, como eu falei, a criança, às vezes, ela tem o seu ritmo de comer, ela tem a quantidade que o estômago dela e que o corpo dela está precisando. Se ela está crescendo bem, ela é assim mesmo, tá? O que a gente vê hoje em dia, que às vezes a gente quer engrossar o leite, né? Então, hoje em dia a gente não faz mais isso. Não então, faz tem que mais evitar ao máximo as coisas artificiais, né? Preferir as frutas, as verduras, né? Evitar também que essa criança, que às vezes a gente super alimenta porque não está ganhando peso, daqui a pouco, mais para frente, essa criança vai ficar acima do peso. Daí costuma comer bastante, quer comer muito, né? Doutora, uma outra questão aqui, sobre os hormônios, né? Porque a gente falou bastante de quando procurar, né? De que maneira tratar, mas como é feito o tratamento mesmo, né? Como é feito não sei, a aplicação desses hormônios, ela é diária? Então, o hormônio do crescimento é uma injeção diária, normalmente são tratamentos, assim, de anos. Então, é um tratamento difícil, né? Então, não é fácil, porque é uma injeção todo dia de noite, a princípio, durante alguns anos. Mas a criança pode ter uma vida normal. Independente de estar fazendo a utilização de hormônios e tudo? Vida normal. Normalmente, a gente faz o hormônio antes da criança dormir. E é uma vez por dia. Uma vez por dia tem que fazer isso dali? E assim, quanto tempo mais ou menos? Aí depende da idade que a criança começou o tratamento, da idade que essa criança vai ficar mocinha, né? Na puberdade, a gente acompanha com os raios-x para avaliar a idade óssea, né? A resposta do tratamento. Então, tem crianças que começam a tomar o hormônio de crescimento, que respondem super bem. Tem algumas crianças que mesmo com o hormônio não crescem normal. Então, isso varia de criança para criança. Tem que procurar um especialista para fazer o diagnóstico e entender cada caso, né? Isso mesmo. Certo, então, doutora Laura Lima, endocrinologista, falando sobre os hormônios nas crianças. Muito obrigada. Obrigada.